Bom dia, colegas deputados. Bom dia a todos. Se é que nós podemos dizer que temos um bom dia desde os últimos meses. O objetivo da minha fala é bem breve, porque é importante que vocês entendam o que eu vou falar, que é bem delicado e que reverberem isso. A situação em que todo o setor armamentista se encontra, desde o tiro esportivo, as lojas, os clubes, até a própria legítima defesa, é similar a de uma pessoa que foi tragado pela corrente e agoniza, quase se afogando na arrebentação das ondas. Quem não passou por isso, pelo menos na TV já viu uma cena de um afogamento. E quando o salva-vidas faz a intervenção, é fundamental que o salva-vidas não entre em pânico, senão ele morre afogado junto. Na primeira semana que eu tive aqui em Brasília, quando abriu as tratativas da eleição da presidência, no meados de 20 de janeiro, e eu estou aqui desde o final do segundo turno, todas as semanas, junto com a maioria dos deputados que vocês estão vendo aqui, muito antes de nós sermos diplomados, muito antes de nós sermos empossados, trabalhando nos bastidores, mas especialmente em janeiro. Eu cheguei aqui numa segunda-feira, saí de casa segunda-feira de manhã, e no meio da tarde minha esposa me liga para contar que meu filho de 10 anos de idade estava na casa de um amiguinho também de 10 anos de idade, e que por um acaso ele foi no quintal para pegar um sinal melhor de celular e mostrar um vídeo para o amiguinho. E nesse momento ele viu a irmãzinha do amiguinho, que tinha 1 ano e 4 meses, boiando na piscina. O amigo do meu filho começou a gritar desesperado. E por uma providência divina, meu menino pulou na piscina e tirou essa menina da água. E com a graça de Deus, por um milagre, hoje ela está viva, está bem e está tranquila. Isso é uma história que eu não ia comentar em público, não ia falar para ninguém, é uma coisa muito pessoal, que até me abala um pouco, porque o menino ficou abalado depois, mas eu achei por bem tomar a ousadia de contar essa história, porque ela ilustra muito bem duas pessoas no mesmo cenário. Uma que entrou em desespero e outra que, por providência divina ou qualquer outra razão, não entrou em desespero e agiu. Então, a grande questão que nos move agora é compreender que é urgente não agir com urgência. É imperioso manter a calma e a tranquilidade. Por quê? Porque, embora nós tenhamos eleito a maior bancada pró-armamento da história dessa casa, fato é que nós ainda não detemos uma maioria tranquila a ponto, por exemplo, de alterar o texto constitucional. Isso quer dizer que isso é impossível? Não. Por que não? Porque nós temos que ter a maturidade para construir o consenso com os demais colegas que desconhecem a pauta e aí aprovar a PEC do nosso amigo Bilinski. Mas para que isso possa acontecer, é fundamental que nós agreguemos e consigamos trazer para a pauta aquelas pessoas que não têm o mesmo nível de esclarecimento que nós temos e compreender a importância econômica, social, a inclusão que gera o tiro esportivo, os empregos que geram o tiro esportivo, a economia que é movimentada, a importância da legítima defesa,
para que essas pessoas entendam que, embora, e como que eu vou dizer para não ser mal interpretado, embora no fundo eu gostaria que as armas fossem vendidas como em alguns estados dos Estados Unidos, no momento atual nós queremos apenas uma coisa: é permitir que pessoas que cumprem a lei e se destacam especialmente por cumprirem a lei rigorosamente, assiduamente, possam continuar existindo. É só isso. Quando eu ocupo a tribuna e digo que a equipe do ministro da Justiça não tem o menor conhecimento técnico do tema, eu não estou fazendo isso com o espírito de querer atacar, ou agredir, ou lacrar. É uma constatação técnica, fática, não é simplesmente uma provocação. E falo isso praticamente implorando a possibilidade deles abrirem o diálogo com pessoas que minimamente entendem o que acontece na pauta. Porque hoje pululam os jornais do Brasil a notícia de que as blindadoras estão paradas, tal qual as lojas de arma e os clubes de tiro. Só que nós estamos gritando à míngua desde o finalzinho de dezembro e só agora eles conseguiram entender a catástrofe que é. Percebam a gravidade. Fizeram um revogaço onde a equipe sequer tomou cuidado de ler os decretos revogados. Percebam a gravidade, vou repetir. Fizeram um revogaço onde a equipe sequer tomou cuidado de ler o que estava sendo revogado, porque não tem a menor lógica você impedir que se blinde carro, a não ser que exista alguém cruel ao ponto de nos tornar indefesos, inclusive na defesa passiva, que é a blindagem de carro. Será que a crueldade dos cupinchas chega a tanto? Eu não duvido. Porque ou é uma imperícia e uma falta de capacidade técnica, inclusive de sequer ler o que está sendo revogado, ou é uma crueldade absurda ao ponto de impedir que nós tenhamos, pelo menos, um carro blindado, que não é acessível, não é barato, mas talvez seja a última fronteira entre a vida de um pai, de uma mãe ou de uma criança, que agora estão à mercê do crime. Os criminosos estão pescando em baldes. Todos os dias recebo notícias de caques que foram assaltados porque não tem mais o porte de trânsito. Meus amigos que são da segurança já se depararam com interpretações de áudio dizendo: pessoal, cuidado quando for roubar carro, porque se você pegar um CAC, você está enrolado. Eles treinam, eles fazem isso o tempo todo. E isso cria um fenômeno que a gente diz há muito tempo chamado dissuasão racional. O crime já não é mais tão viável naquela modalidade porque existe uma resistência que tira o benefício fácil desse crime. Agora, alardeou-se que todos nós não temos mais o porte de trânsito. Alardeou-se que nós temos produtos controlados e que vamos aos clubes treinar. Então eles pescam em baldes, fazendo a sua tocaia próximo aos clubes. Mais absurdo ainda, contrário ao que está disposto no parágrafo único do artigo 2º da lei que eles apelidaram de Estatuto de Desarmamento, do artigo 9º da mesma lei, do artigo 24 da mesma lei, que diz que a competência legal para regulamentar e para fiscalizar estas pessoas e estes produtos é do Exército Brasileiro. Atropelam isso aí no simples afã de promover uma vingança ideológica que foi construída num palanque, do qual eles não desceram até agora. Imaginem que linda cena, eu indo recadastrar aquilo que eu cadastrei conforme a lei, dentro da cidade. Quem tem uma, ótimo, põe no bagageiro do carro. E quem tem 15, ou 20, ou 30, como é o caso de muitas pessoas que eu conheço. No meu caso, por exemplo, eu vou ter que encher uma caçamba de caminhonete
de produtos controlados e restritos, de rifles e fuzis, e me dirigi ao longo de toda a cidade que eu moro, porque a Polícia Federal fica lá na outra ponta e eu moro lá na outra extremidade, desfilando. E vou usar uma palavra que eu detesto, mas que os armamentistas adoram, com um arsenal, cidade afora. Para quê? Para entregar de bandeja para os criminosos? Não tem a menor razoabilidade. E vamos adiante. E estados como o Amazonas, onde você tem que andar 12 dias de barco até chegar na primeira delegacia da Polícia Federal? Vão fazer o quê? E a Bahia, Capitão Alden? Quantas delegacias da Polícia Federal tem na Bahia? Olha o tamanho da Bahia, Minas Gerais e outros tantos estados desse Brasil continental. Portanto, eu apelo a vocês que, uma vez tendo visto o panorama da gravidade, tenhamos calma, porque nós queremos algo viável, possível, palpável, que é a manutenção da nossa existência. E como se faz isso? O que nós todos aqui temos feito incessantemente desde o final da eleição? Nós estamos buscando construir consenso, falando com os amigos do Republicanos, falando com os amigos do PSD, falando com os amigos do PSB, falando com os amigos do PP, falando com os amigos do União Brasil e vários outros partidos, porque aqui, se você não tem voto, nada sequer anda. Para ser pautado é necessária a construção de um consenso. Para caminhar na casa é necessária a construção de um consenso. E aquilo que o Eduardo falou, nós precisamos caminhar juntos. Mas como nós podemos caminhar juntos? Tendo calma. Não é necessário simplesmente falar, não vamos cobrar ninguém. É o oposto, vamos, mas de forma tranquila, pacífica, ordeira, que é uma característica natural à nossa gente. Somos pessoas pacíficas, ordeiras, com educação. Abordar um deputado ou um senador, a dica que eu sempre dei no ProArmas é o seguinte: pega uma foto, a última coisa que ele postou, tece um elogio. Nossa, deputado, parabéns pela inauguração da lombada eletrônica da cidade do interior de não sei de onde. Muito bom. Mas veja, olhe para a pauta do tiro esportivo. Você quebra o gelo. Porque o que eu vi ao longo desses meses era o tempo todo: traidor, traidor, traidor. Eu fui chamado inúmeras vezes de traidor porque eu não assinei um monte de PDL, um monte de coisa. E aí eu faço uma pergunta bem simples, tá, tudo bem, vamos todos nós, Eduardo, vamos todos nós, Hugo, todos os simpáticos à pauta, vamos todos assinar em bloco, para que daí um desarmamentista faça o relatório. Pegue para relatar e simplesmente não apresente o projeto. Cobrar é legítimo, cobrar é importante, mas vamos fazer isso com sabedoria, com paciência. É urgente ter paciência. E aproveito e faço um apelo aos meus pares. Eu sei que nós estamos ansiosos, estamos com aquela sensação de cavalo na baia, querendo sair disparado, correr pelo campo, mas vamos acalmar as proposições. Se houver uma enxurrada de proposições, vai ser uma cobrança ininterrupta, sem fim, de diversos pontos diferentes, para diversos propósitos diferentes, e nós não conseguiremos concentrar a energia. Eu gosto de usar como exemplo o filme dos 300. Por que os 300 de Esparta mataram mais de 10 mil persas, não foi? Persas. Seria porque eles usavam uma tanga? Seria porque a capa era legal? Ou porque eles cortavam a barba na régua? Não, porque todos agiam como um corpo único e organizado e concentravam a sua ação em um ponto único e organizado. Por que o ProArmas prosperou? Porque a máxima sempre foi essa: não importa quantos seremos, seremos sempre um só. Vamos agir de forma direcionada e organizada. Qual é a urgência agora? Qual é o apelo agora? É um só. Nós invocamos e reivindicamos
o direito de existir, o direito de forma pacífica e ordeira, respeitando a lei, possamos desenvolver a nossa atividade comercial, o nosso hobby, o nosso esporte, o manejo de javali, porque é importante, fitossanitariamente falando, é importante, o colecionismo é importante, pessoas que primam pelo cumprimento da lei é mais do que importante, é fundamental. A construção de uma cultura de pessoas que cumprem a lei é mais do que importante, é fundamental. Só que para que possamos fazer isso, temos que ter calma, paciência, senso de prioridade. Porque dentro deste cenário, são duas pessoas que estão diante de uma criança se afogando. Nós podemos respirar fundo, entrar na água e salvar a criança, ou ficar desesperado gritando para que alguém faça alguma coisa enquanto a criança morre. Se nós tivermos maturidade, se nós nos unirmos, se nós nos empenharmos, nós venceremos por uma única razão. Temos a consciência plena que desistir não é uma opção. Muito obrigado. Queremos anunciar a presença dos deputados federais Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, e o deputado federal Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais. Neste momento, convidamos a